Na aula de hoje vamos aprender uma técnica muito poderosa, embora simples, da ciência da computação, que é a ideia da recursão. Tá? O que é recursão? Muitos problemas contêm dentro de si problemas menores. E para você resolver esse problema maior, você precisa resolver esse problema menor que está dentro do problema maior. Esses problemas menores são similares ao problema maior. A gente diz que esses problemas têm uma estrutura recursiva, principalmente quando um problema grande tem dentro de si um problema menor, que tem dentro de si um problema menor, que tem um problema menor, e vai diminuindo esse problema até que chega o momento que o problema é trivialmente resolvido. Né? A gente pode, então, aplicar um algoritmo recursivo para resolver esse tipo de problema. Tá? Como seria, então, aí um algoritmo recursivo para resolver esse problema recursivo? Tá? O algoritmo é o seguinte: se o tamanho do problema for pequeno, ele é tão pequeno que você consegue resolver, daí resolva diretamente aí, a gente chama isso aí de base da recursão. É um momento que o problema está muito pequenininho, é muito fácil de resolver, a base da recursão você resolve diretamente. Caso contrário, ou seja, o problema não é pequeno, daí você tem que quebrar esse problema em partes menores. Então reduza esse problema a uma instância menor do mesmo problema, e daí aplique o algoritmo recursivamente a essa instância menor. Tá? Depois que você aplicou o algoritmo recursivamente a essa instância menor, aí você pega o resultado do algoritmo e volta à instância original e tenta resolver o problema original. Tá? Então, isso aí, abstratamente, é como os algoritmos recursivos funcionam. Tá? Exemplos de algoritmos recursivos que a gente vai ver aqui, que são problemas que têm essa estrutura recursiva que a gente pode resolver com um algoritmo recursivo. O cálculo do fatorial é muito simples, porque o fatorial de um número, n, é o próprio número n multiplicado pelo fatorial de n menos 1. Tá? Então, para resolver o fatorial de n, você pega o n e multiplica por uma versão menor do mesmo problema, que é o fatorial de n menos 1. Tá? A sequência de Fibonacci, que é essa sequência aí dada por essa formulinha, também a gente pode resolver de uma forma muito simples com o algoritmo recursivo, a gente vai ver como fazer isso. Daí tem outros problemas um pouco mais sofisticados, por exemplo, a busca binária, ela pode ser resolvida muito simplesmente também por meio de um algoritmo recursivo. A gente já tinha visto um algoritmo iterativo, né? Sem usar a recursão para resolver a busca binária, a gente vai ver agora um algoritmo recursivo para a busca binária. E, finalmente, tem alguns algoritmos de ordenação aí mais sofisticados do que a gente viu, por exemplo, o merge sort, mas tem outros também, o heap sort, o quick sort, que usam recursão e conseguem, dessa forma, com um algoritmo muito simples, ter um desempenho muito rápido, muito eficiente. Então, algoritmos tipo merge sort são muito mais eficientes que o bubble sort que a gente viu, por exemplo, só que eles são aí um pouquinho mais sofisticados porque eles usam recursão. Vamos voltar aqui para o fatorial, ver como que a gente poderia implementar um fatorial recursivo. Eu vou abrir aqui um novo arquivo para a gente. Então, vamos definir uma função fatorial. O fatorial é muito simples, ele recebe um número n como parâmetro, e a gente quer resolver aqui esse fatorial. Primeira coisa, a gente precisa de uma base da recursão. Quando que a gente tem aquele caso muito trivial, onde é muito fácil resolver o fatorial? Eu diria fatorial de 0, fatorial de 1. Esses aí são casos aí triviais, né? Então, a gente poderia dizer aqui, ó, se o n, em particular, se o n é menor do que 1, daí a gente pode dizer aqui que o fatorial é 1. Né? Então, quando o n for 1, a gente devolve 1, quando n for 0, a gente devolve 1. Quando n for negativo, aí não faz sentido você perguntar um fatorial de um número negativo, né? Mas daí a gente simplesmente vai devolver 1 também. Né? Caso contrário, aí sim é o caso em que a gente cai fora da base da recursão, ou seja, não é o caso trivial, é o caso que a gente precisa fazer alguma conta. Então, qual que é o fatorial de n quando a gente tem um n grande? O fatorial de n é n multiplicado pelo fatorial de n menos 1. A gente simplesmente escreve aqui fatorial de n menos 1. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo o que a gente chama de uma chamada recursiva. Né? A função fatorial está chamando a própria função fatorial. E aqui em cima, o que nós temos é o que a gente chama de a base da recursão. Tá?
Então, a gente já tem aqui uma implementação da função fatorial. Vamos agora testar. Vou usar aqui o PyTest para a gente testar que essa nossa implementação está funcionando. E eu vou usar aquela versão do PyTest parametrizada, né? Então, a gente usa o parametrize. E eu vou ter aqui, vou dar pares de entrada e o valor esperado. E, então, vamos ver. Fatorial de 0 tem que dar 1. Fatorial de 1 tem que dar 1. Fatorial de 2 tem que dar 2. Fatorial de 3 tem que dar 6. Opa, 6. Fatorial de 4 tem que dar 24. Fatorial de 5 tem que dar 120. Né? Terminou a nossa lista. Fecho o parênteses aqui do parametrize. Então, esses aí são os casos, e daí a gente define agora a função de teste. Então, vai ser o teste da fatorial. Vai receber a entrada e o valor esperado. E a gente vai verificar essa asserção de que o fatorial da entrada é igual ao valor esperado. Tá? Então, vamos executar aqui. Eu vou salvar isso aqui, eu vou salvar num fatorial, nesse meu diretório aqui, vamos para o aulas, vamos para o Paraty 3, aqui, fatorial, salvei, pronto. E agora eu vou rodar aqui o PyTest, nesse diretório aqui, na parte 3, PyTest, fatorial. Opa, deu um problema, o problema foi aqui, caractere que não é esse aí, eu botei alguns acentos, ele não gostou desses acentos, onde eu botei a recursão. Simplesmente, o jeito mais simples é simplesmente tirar esse acento da recursão aqui, pronto. Tá. Deu certo. Então, os 6 testes passaram aqui no meu fatorial. Então, para esses 6 casos aqui, a nossa implementação recursiva do fatorial funcionou, tá? Então, perceba muito bem essa questão de ter uma chamada recursiva e ter a base da recursão. Vamos ver um outro exemplo aqui, o Fibonacci. Então, o Fibonacci aqui é uma sequência definida dessa seguinte forma. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1, e para n maior que 1, o número de Fibonacci vai ser a soma da função de do número de Fibonacci para n-1 e do número de Fibonacci para n-2. Ou seja, cada elemento dessa sequência é a soma dos dois anteriores. Tá? Então, essa aqui é a base da recursão e essa aqui é a fórmula recursiva. Tá? Então, como que a gente poderia implementar aí o Fibonacci? Tá? Eu vou começar... Vou até copiar isso aqui, vamos salvar isso aqui como um save as, ó. Chamar de Fibonacci. Daí a gente reutiliza as coisas. Então, vai ser aqui Fibonacci. Né? E a base da recursão aí vai ser diferente. Então, ó, note que quando o n é menor estritamente que 2, ou seja, 0, 1, o valor de Fibonacci é o próprio n, né? 0, 0, 1, 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. If n é menor que 2, devolve n. Essa vai ser a base da recursão aqui no Fibonacci. Então, para 0 vai devolver 0, para 1 vai devolver 1, que é exatamente o que diz a fórmula aqui. E depois o cálculo recursivo. Então, a gente vai dizer o seguinte. O Fibonacci de n, então, vai ser o Fibonacci de n-1 mais o Fibonacci de n-2, que é o que diz essa fórmula aqui, Fibonacci de -1 mais Fibonacci de n-2. Tá? Então, aqui a gente tem essa chamada recursiva. Note que, nesse caso, a chamada recursiva está chamando 2 vezes a própria função Fibonacci. Né? E agora vamos escrever aqui um teste. O teste aqui vai ter que ser valores diferentes, né? Então, o teste do Fibonacci aqui, vamos apagar esses valores.
E vamos ver, ó. Fibonacci de 0 tem que ser 0. Fibonacci de 1 tem que ser 1. Fibonacci de 2 é a soma dos dois anteriores. 1 mais 0 que dá 1. Fibonacci de 3 é 1 mais 1 que dá 2. Fibonacci de 4 é 2 mais 1 que dá 3. Fibonacci de 5, 3 mais 2 que dá 5. Vamos colocar mais alguns aqui. Fibonacci de 6 vai ser 5 mais 3 que é 8. Fibonacci de 7 vai ser 8 mais 5 que é 13. Já tá bom, se quiser você pode continuar. E daí a gente vai ter aqui o teste da Fibonacci. Acerta aqui que o Fibonacci. Tá? Então vamos ver se está funcionando a nossa implementação recursiva aqui do Fibonacci. Então na parte, vamos aqui, PyTest, Fibonacci PY. Tá? Ó, 8 testes passaram. Então para esses 8 casos aqui, a nossa implementação recursiva do Fibonacci está funcionando. Então lembrar que sempre tem essa base da recursão aqui e depois a chamada recursiva, tá? Então, por hoje é só, mas vamos daqui a pouco, no próximo vídeo, dar uma olhada aí como a gente pode fazer a busca binária e o merge sort utilizando algoritmos recursivos.